Seja bem-vindo à parceria do Cimeduc com o canal Adelphos para a semana, o simpósio de educação. Seja bem-vindo. Nós vamos falar hoje a respeito do ensino de ciências em um ambiente de cosmovisão cristã, em especial para famílias educadoras, para pais educadores. E nós temos conosco hoje em entrevista o professor Adalto Lourenço, que é mestre em física, conhecidíssimo pelas suas muitas publicações e, inclusive, que está saindo do forno agora um dos seus livros sobre o dilúvio. Professor Adalto, seja bem-vindo. Tudo bem? Graças a Deus. Muito bom dia, Fernando. Bom dia a todos aí. Bom dia. Me diga uma coisa, professor, qual é a maior dificuldade que você vê para pais homeschoolers no ensino de ciências para os seus filhos? Eu creio que a principal delas, e por favor entendam bem o que eu vou falar, é o aspecto de preparo. Porque muitas vezes nós pegamos só o material e passamos para o filho sem termos muito conhecimento daquilo que está relacionado com o material que está sendo passado. E esse é um dos principais. Não estou falando de capacidade do pai ou da mãe, estou falando de outra coisa. É a ideia de o quanto desse material faz parte do teu conhecimento, ou seja, se você fechar o livro, o quanto disso você conseguiria falar para o seu filho, para a sua filha, para aquele homeschooler. Esse é um dos aspectos principais. O segundo, a gente vai poder tratar um pouco, também na área de ciência, é misturar um pouco teologia com ciência. Isso daí cria muita confusão ao longo do processo de aprendizado, porque nem sempre o aluno tem condição de separar, tá? Isso aqui é teologia, isso aqui é ciência. E, por favor, deixa de novo, essas duas partes andam juntas. Elas são espetaculares, porque a ciência estuda o livro das obras de Deus e a teologia o livro das palavras de Deus. Então, seria normal as duas andarem juntas. Mas, infelizmente, a gente não consegue colocar isso de uma forma tão prática e tão fácil assim. Muitas vezes, questões científicas são respondidas teologicamente e questões teológicas procuram ser respondidas cientificamente. Daí Você uma pode dar confusão. um exemplo disso, Adalto? Pelo que entendi, então, não seria o caso de chegar na hora de ensino de ciências, o pai e a mãe querer abrir Gênesis 1 e 2 para ensinar os seus filhos, né? Correto. E não porque Gênesis 1 e 2 não sejam verdadeiros, não é isso. Mas porque na aula de ciências o que nós temos que tratar é o seguinte, por exemplo, o universo e a vida teriam sido criados? Daí a resposta é geralmente sim, olha, a Bíblia diz que Deus criou. Não, a ciência diz que foram criados. A segunda lei da termodinâmica fala claramente isso, que todas as coisas, à medida que o tempo passa, vão indo do organizado para o desorganizado. Então, para ter alguma organização no universo como ele tem hoje, lá no passado ele teria que ter sido perfeito, que é exatamente o que a Bíblia nos diz. Quando Deus diz, e viu Deus que era bom. Então é muito legal a gente poder perceber que a ciência consegue provar, sem nenhum problema, que o universo e a vida foram criados. Isso é tranquilo. O que a ciência não consegue provar é que Deus criou, ou seja, quem fez. Mas que foi criado, ela consegue. E é esse o tipo de coisa que o pai e a mãe, ou quem estiver fazendo homeschooling, precisa entender. Ou seja, nós conseguimos demonstrar para os nossos filhos que o universo e a vida foram criados. Mas a partir do momento que eu falo, olha, tá vendo? Eles foram criados porque Deus criou. O porquê a ciência não consegue falar. Então agora já não é mais aula de ciência. Agora nós estamos falando Legal, de outra coisa. legal. O Adalto, essas questões que a gente vai conversar aqui, na verdade, foram trazidas por dúvidas, né, que os pais homeschoolers trouxeram enquanto a gente estava preparando esse material, esse curso aqui. Então, basicamente, eles têm. Você tratou agora um pouco do conhecimento que eles devem ter. Entretanto, é importante frisar e lembrar que eles não precisam ser cientistas, né? Ninguém precisa ser Adalto Lourenço ou vestir essa camisa verde aqui para poder para poder dar aula para os seus filhos. E há locais específicos onde eles vão poder tirar essas dúvidas. Mas tem uma dúvida específica que todo mundo pergunta, uma curiosidade, a gente recebeu 3 ou 4 pessoas que perguntaram sobre dinossauros. Dinossauros, você podia trazer um pouco dessa questão para a gente? Sem dúvida. Primeiro, é muito importante nós sabermos e ficar bem claro que os dinossauros existiram.
Isso é um fato científico. Nós temos toneladas de fósseis deles em vários museus, em vários sítios paleontológicos, ou seja, a existência deles não deve ser algo que seja questionável. Eles existiram. O que é questionável é quando eles existiram. Então, aí é que entra um pouquinho da confusão. Por exemplo, nós temos pinturas rupestres espalhadas aí pelo mundo, você encontra isso em cavernas e tudo mais, As onde... pinturas rupestres é essas que foram achadas nas cavernas, é isso, né? Isso aí mesmo. Então, essas pinturas que tecnicamente são atribuídas aos homens das cavernas, mostram esses animais. Nós temos pinturas mostrando dinossauros, pterossauros e coisas assim, afim. Ou seja, esses chamados homens das cavernas, eles não desenharam os ossos, eles desenharam o animal. Isso é uma evidência que seres humanos e esses animais tiveram contato. Nós temos, por exemplo, templos lá na Ásia, onde colunas de sustentação desses templos possuem esculturas de animais, e várias dessas esculturas, ou dos desenhos que são feitos ali, são de animais que nós conhecemos como dinossauros. Então, a ideia de que ser humano e dinossauros não foram contemporâneos não tem, assim, apoio da arqueologia. A arqueologia diz o contrário, que seres humanos e dinossauros foram contemporâneos, sim. Agora, se os dinossauros apareceram há 65 milhões e meio de anos atrás, como tem sido dito por aí, então o ser humano já teria que estar vivo, homens das cavernas, há 65,5 milhões de anos atrás também, porque as Uhum. pinturas foram feitas. Caso contrário, não faz sentido. Ou então, os dinossauros talvez não tenham desaparecido ainda, que é uma outra grande possibilidade. Só para vocês pensarem, existem 13,5 milhões de quilômetros quadrados de florestas tropicais no mundo todo. Só que no Brasil, indo em direção à América Central, até ali Guatemala, Panamá, nós temos cerca de 5,5 milhões de quilômetros quadrados de florestas tropicais. Ou seja, desses 13,5 milhões de quilômetros quadrados de florestas tropicais pelo mundo todo, menos de 1% foi pesquisado até agora. E nós sabemos que florestas tropicais eram o habitat natural dos dinossauros. Então a pergunta é, se a gente pesquisar toda essa área, tá? Depois de pesquisar tudo isso, será que a gente encontraria alguma coisa? Estou falando assim, dinossauro, qualquer coisa assim. Entenda o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que eles não estejam extintos. Eu estou dizendo que quando nós temos uma área tão grande para ser pesquisada, afirmar que eles estão extintos é uma ousadia. Tá? O Adalto, nessa questão, por que, a curiosidade, 1% que foi pesquisado, com toda a tecnologia que se tem hoje, o que é que está faltando para que esses avanços possam acontecer? Quando nós temos o trabalho, assim, bom, voltando um pouquinho, nós temos a tecnologia para fazer isso, só que a tecnologia não foi investida para achar isso. Por exemplo, nós temos satélites que estão em órbita e eles têm um poder, a emissão de ondas que eles emitem consegue atravessar o topo das florestas, consegue atravessar até o solo, para a gente ter uma ideia do que está embaixo do solo. Tá? Que tipo de elementos químicos estão lá, se tem ouro, se tem, sei lá, vanádio, seja lá o que for. Só que esse tipo de tecnologia não vai ajudar em dinossauro, porque o dinossauro, se tivesse um passando por lá, o negócio passava por ele e nem via o coitadinho do dinossauro lá. Nós temos outros tipos de tecnologia, que são tecnologias visuais. Então, nós temos, assim, telescópios em órbita com uma precisão, assim, uma capacidade de visualização fantástica. Você consegue ver pessoas, literalmente. Isso aí são os militares. Tá? Agora, esse tipo de coisa não existe para pesquisar nas florestas, principalmente porque é muito difícil, porque o topo das árvores nas florestas tropicais, a média é de 20 a 30 metros de altura. E dinossauros, a média deles de altura é de 12 metros. Então, você não estaria vendo assim a floresta tropical aqui e a cabeça de um dinossauro andando ali atrás assim. Não dá para ver isso. Estaria bem abaixo desse nível. Então, a parte visual também não ajudaria muito. Então, tecnologia existe, mas não tem nada sendo aplicado até o presente momento para pesquisar animais ou coisas desse jeito. Assim. Um pequeno parênteses rapidinho, a NASA tem um satélite em órbita que mede o reflexo do verde vindo das florestas. Tá? Então, esse satélite tem condição de dizer a área verde que existe, se está aumentando, se está diminuindo. Mas, como eu disse, nós não temos tecnologia especificamente para
Legal. achar esse tipo de animal. Agora, ainda sobre os dinossauros, Adalto, por que existe essa diferença de datação entre o período de vida deles e o período de vida do ser humano? Seria porque, na teoria da evolução, os dinossauros são menos evoluídos, portanto surgiram primeiro, os seres humanos são mais evoluídos? Seria isso, não? A resposta é essa. O processo evolutivo mostra os dinossauros lá estando mais ou menos começando quase de uns 200 milhões de anos para cá. Tá? Os pequenininhos, e daí eles foram evoluindo, ficaram grandes, etc. e coisa e tal. E a extinção deles é muito tratada principalmente porque a camada de rocha onde eles se encontram fossilizados possui alguns elementos químicos que são elementos químicos do impacto de asteroides ou meteoros. E por ter esse tipo de elemento químico nessas camadas de rocha, eles acham que a extinção dos dinossauros teria se dado justamente por meio de um impacto ou alguma coisa assim. De novo, isso daí são pressuposições. Tá? Esses elementos químicos são encontrados em outras camadas de rocha também, deixa eu deixar claro. Mas eles são mais concentrados na camada onde você encontra os fósseis de dinossauros. E, É, e como que os evolucionistas explicam, então, as pinturas rupestres que apresentam humanos e dinossauros convivendo? Deixa eu responder a tua pergunta fazendo uma pergunta. Você já assistiu algum programa da Nature, Discovery or History falando sobre isso? Ah, sim, nada muito específico, mas a gente sempre é apresentado a programas desse tipo, né? Sim, mas mostrando especificamente desenhos de dinossauros e tudo mais. Mas eu não Né? assisti nenhum até hoje. Sim, em relação às pinturas rupestres, né? Pintura rupestres desses animais chamados Ou pré-históricos. seja, eles simplesmente ignoram o assunto. Matou na mosca. É isso aí. Tá bom. Charles, O Adalto, e assim, como que o pai de um aluno que é homeschooler vai tratar da questão da idade da Terra? Porque, assim, os livros de ciência falam que a Terra tem bilhões, 13 bilhões, alguns falam 15 bilhões de anos e tal. Como que o pai... É possível, cientificamente falando, você tratar de uma Terra jovem? A resposta para a sua pergunta é sim. Então, deixa eu começar a dificuldade que os pais enfrentam quando a gente trata da idade da Terra. Primeiro que os métodos de datação, de uma forma assim geral, eles literalmente eles assumem certas coisas para nos dar certos valores. E são essas pressuposições que a maior parte das pessoas não conhecem. Porque as pessoas só veem a idade final. Por exemplo, o planeta Terra hoje, acredita-se que ele tenha de aproximadamente 4 bilhões 560 milhões de anos. Esse é o valor atual. Alguns estão mais no 4 bilhões e 600 milhões de anos, outros estão mais no 4 bilhões e 500 milhões de anos, ou seja, tem uma flutuaçãozinha por ali, mas todos eles estão mais ou menos no 4,5, 4,6 bilhões de anos. A razão disso é, só dar um pano de fundo rapidinho, tá? Algumas rochas foram encontradas e foram datadas como tendo 4,4 bilhões de anos. Daí partiu-se do pressuposto que o planeta no início, tá, ele foi formado por impactos de pequenos planetesimais, ou seja, pequenas rochas do espaço foram batendo, 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 batendo. O impacto era tão grande, produzia muito calor, esse negócio ficava meio derretido e foi até virar esse planeta como ele é. E daí as rochas tiveram que passar por um tempo também para esfriar. Então, considerando que foram feitos os impactos, ou os impactos teriam ocorrido, o tempo de esfriamento, mas a rocha, depois de ter esfriado, tendo 4,4 bilhões de anos, foram colocados mais alguns valores em cima, chegou esse cálculo de 4,5, 4,6 bilhões de anos. Agora, olha que coisa interessante, só para ter uma ideia, e aí entra o aspecto quão importante é nós termos informação. Ouro é um elemento químico extremamente pesado. A densidade dele é muito grande, é muito perto da do chumbo. Em outras palavras, se esse planeta, em algum momento, tivesse sido uma bola de rocha derretida, o ouro afundaria em direção ao centro, porque ele é muito mais denso do que a rocha, muito, muito mais. Agora, como é que a gente encontra ouro na superfície do planeta? Isso significa que esse planeta nunca foi uma bola de rocha derretida. Se tivesse sido, não teria ouro na superfície dele. E tem várias outras coisas desse jeito. Então, quando nós tratamos com os nossos alunos, com os nossos filhos, a respeito da idade da Terra,
É importante que eles saibam o que a ciência naturalista acredita. Não tem nenhum problema eles saberem que a ciência naturalista acredita que o planeta Terra tem 4,5, 4,6 bilhões de anos, mais ou menos por ali. Mas eles precisam saber que existem evidências existem muitas evidências, são categoricamente contra uma idade tão antiga assim. Daí é que a gente precisa trabalhar. Quais são as maiores evidências? As maiores evidências são as seguintes. O campo magnético da Terra. Antigamente, a gente usava a bússola para saber para onde a gente está indo, não o GPS. E a bússola, ela alinha com esse campo magnético da Terra, aquela agulhinha que tem na bússola. Tá? As aves hoje, nós chamamos de aves migratórias, elas continuam usando o campo magnético da Terra. Então, esse campo magnético da Terra, nós temos satélites em órbita, nós estamos medindo a intensidade dele. Ele está diminuindo a intensidade. Um lado está diminuindo. Existem 3 partes desse campo magnético. Uma parte está diminuindo, as outras 2 estão ganhando energia. Tá? A parte que está perdendo energia está perdendo muito mais do que as 2 partes que estão ganhando. Então, esse campo magnético da Terra está diminuindo. Se nós voltarmos no passado, há mais ou menos uns 40 mil anos atrás, ele seria tão forte quanto o campo magnético do Sol. Não teria nem molécula de água no nosso planeta. Daí as pessoas explicam da seguinte forma: não, mas isso daí não é que o campo magnético está passando por oscilações. Eu não estou falando de oscilação, estou falando de ganho e perda de energia. Isso está sendo medido. Então, o campo magnético da Terra seria um deles. Deixa eu dar um outro que é muito legal. Pega, por exemplo, a máquina de lavar roupa. O último ciclo dela é a centrifugação. Então, você coloca a roupa lá, bateu, lavou, no último ciclo ela começa a girar muito rápido. Tem uns furinhos no tambor dentro da máquina de lavar que ela gira tão rápido que ela faz com que as moléculas de água se desprendam do tecido e saiam por esses furinhos. É a força centrípeta. Tá? Você está girando, a força centrífuga. Você está girando esse negócio tão rápido, ela escapa por ali. Então, o que acontece? Existe uma força muito grande nesse sentido. A Terra gira a cerca de 1.700 km por hora. Ela tem uma força gigantesca no equador dela, esticando nesse sentido. Agora, o que acontece? Se a Terra tivesse milhões de anos, essa força desse lado aqui, milhões não, algumas centenas de milhares de anos, essa força centrífuga estaria puxando a Terra no equador e achatando-a nos polos. Então, a Terra não seria uma esfera como ela é hoje. Para ter uma ideia, a Terra possui um diâmetro de aproximadamente 12.700 quilômetros entre o equador e também no polar. A diferença é de menos de 40 quilômetros de achatamento, significa que faz pouco tempo que o negócio está girando. Então, tem uma lista muito grande de evidências por aí, mostrando que a Terra não pode ser velha. Não tem como. O Adalto, eu acho que esse caminho que você tá indo aí vai responder uma outra pergunta que nos foi passada, muito interessante. E a pergunta é se nós devemos ensinar evolução aos nossos filhos. Né? Se nós devemos ensinar evolução aos nossos filhos. E pelo que você está dizendo, a compreensão do que eles dizem pode nos ajudar, não é isso? Correto. É muito importante nós sabermos o que o outro lado diz. Eu, por exemplo, eu estudo as propostas, tudo tem saído a respeito de evolução o tempo todo. Eu preciso saber, tá? Porque eu quero deixar claro, nem tudo que a evolução propõe está errado. Não é isso. É por isso que é uma necessidade de nós sabermos o que está certo e o que está errado. A base da evolução está errada. A base. Então, a gente sabe que todo o edifício inteiro está comprometido. Tá? O edifício de pensamento evolutivo. Então, nós precisamos entender o que está certo e o que não. Mas nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos. E a maneira de ensinar é uma forma tão simples, tão bonita. Você pode ensinar dizendo assim, olha, os naturalistas, os evolucionistas acreditam que... E daí vocês colocam para eles o que eles acreditam. Eles acreditam que vida teria surgido espontaneamente, eles acreditam que vida no planeta Terra, os primeiros organismos vivos teriam surgido há 3 bilhões e meio de anos atrás, eles acreditam que era um organismo unicelular, que com o passar do tempo virou toda essa pluralidade de vida que a gente tem no planeta. Ou seja, ensina como o que eles acreditam. Agora, quando chegar outras áreas, por exemplo, seleção natural, não ensina como ela é. Seleção natural, ela não favorece a evolução. Seleção natural favorece o criacionismo. Por exemplo, para que uma boa pata de um réptil virasse uma boa asa de uma ave,
Aqui no meio, nesse processo evolutivo, ela não seria nem pata nem asa. A seleção natural iria impedir que isso acontecesse. Ou seja, a seleção natural é contra a macroevolução, que é a principal proposta evolucionista. Ou seja, que peixes teriam produzido descendentes que se tornaram anfíbios, anfíbios produziram descendentes que se tornaram répteis e assim por diante. Ou seja, o problema é nós entendermos o que é real ou não. Ou seja, o exemplo que eu dei agora, seleção natural, é 100% a favor do criacionismo, totalmente contra a proposta do evolucionismo. É bem legal a gente poder trabalhar dessa forma. Ou seja, respondendo a tua pergunta, Samuel, sim, a gente precisa ensinar para os nossos filhos o que a evolução acredita. Além do, Adalto, além do fato de não ter nenhuma, mas absoluta nenhuma evidência arqueológica desses animais no meio das espécies, né? Não tem. Não, é o que nós chamamos de elos de transição. A gente não acha, não existe nenhum fóssil mostrando algo que não seja ou peixe, ou anfíbio, ou réptil e assim por diante. É uma coisa assim fascinante, né? Porque eu comento com as pessoas, o grande problema da evolução é não ter evidências. A ideia é boa, só não tem evidências para comprovar. Quando eu digo a ideia é boa, eu estou me referindo a que todas as ideias que nós temos na ciência, nós consideramos primariamente boas. Daí a gente vai trabalhar para ver se elas são realmente boas ou não. Adalto, quando você falou isso, então você se referiu a quem crê na evolução como o que eles pensam, o que eles dizem. Isso é pressuposição. Pelo que eu estou entendendo, do nosso lado, vamos dizer assim, não há problema também de termos as nossas pressuposições. Nós cremos em alguma coisa e buscamos, então, na ciência, muitas vezes, não na evidência em si, mas buscamos nas evidências existentes aquilo que nós cremos por antecipação. Podemos dizer isso? Sim e não. Deixa eu me explicar. Deixa eu colocar de uma forma bem simples a diferença entre criacionistas e evolucionistas. Os criacionistas, nós trabalhamos com aquilo que nós chamamos de a posteriori, depois de evidências terem sido encontradas. Daí nós vamos criar uma teoria. Os naturalistas evolucionistas trabalham com a priori, antes da evidência ter sido encontrada. Tá? Ou seja, a diferença... Então, eles não são cientistas. Tem coisas que a gente... se nós levarmos até as últimas, até as últimas consequências, a resposta é sim. Eles não poderiam ser cientistas, porque o cientista ele trabalha baseado em evidências. Ele não pode trabalhar em ideias. Tá? Então, o criacionismo ele trabalha com evidências que estão relacionadas com achados, como também as descobertas através das leis e dos processos naturais conhecidos. Então, nós só trabalhamos com essas coisas. Os evolucionistas falam assim, mas talvez exista uma lei que ainda não foi descoberta. Isso é a priori. E se essa lei não existe? Eu não posso dizer que talvez vai encontrar uma lei que não foi descoberta. Eu não sei. Mas eles não poderiam nos acusar da mesma coisa também, Adalto? Dizer, olha, vocês creem que a Bíblia é a palavra de Deus e vocês pegam todas as evidências e tentam encaixar nisso. Deixa eu colocar, fazer uma pequena mudança aí. Eles poderiam, se nós estivermos tentando usar a Bíblia para ensinar o criacionismo. Tá? Daí deixa eu pegar o outro lado da moeda. A Bíblia faz afirmações científicas. A pergunta é, ela está correta ou não nas suas afirmações científicas? Por exemplo, a Bíblia, logo no seu segundo versículo, diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O que o texto está nos dizendo é que no início do universo já havia água. Hoje a ciência não tem mais dúvida disso. Água é o elemento químico mais abundante no universo e ninguém sabe explicar por quê. Porque para ter água, você precisa ter hidrogênio e precisa ter oxigênio. Segundo o modelo naturalista, oxigênio só é produzido no processo de fusão nuclear nas estrelas. E isso demora milhões ou até bilhões de anos para ter uma quantidade razoável de oxigênio, para que então essas estrelas explodissem,
E o oxigênio que havia sido produzido lá dentro, juntando com o hidrogênio que já existe na superfície da estrela, produzisse moléculas de água. Para ter a quantidade de água que existe no universo, teria que ter muita estrela que já explodiu. E nós não temos evidências da explosão dessas estrelas, porque quando uma estrela explode, ela produz não só oxigênio, ela produz um monte de outras coisas que nós não encontramos nada disso. Resumindo, a água está lá no início, do jeitinho que a Bíblia diz. A evidência é essa. Agora, o que os cientistas não conseguem explicar como que a água apareceu. Que ela está lá, todo mundo sabe. Legal. As evidências, a Bíblia faz afirmações científicas e a ciência fala a mesma coisa que a Bíblia fala através das suas descobertas. Só um parênteses rapidinho. Não estou querendo dizer que a ciência está provando a Bíblia, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que a ciência devidamente estabelecida e a Bíblia corretamente interpretada sempre andarão juntas, não haverá contradição entre elas. Charles. Adalto, uma das perguntas que os pais colocaram para nós é sobre como tratar a questão do casamento dos filhos de Adão e Eva. Porque, assim, existem muitas críticas, né, à Bíblia e tal, e dizem que a ciência levanta essas críticas contra a palavra de Deus e tal. Então, nesse caso, obviamente, eu discordo disso aí. Eu acho que não é bem a ciência. São pessoas incrédulas que levantam certamente críticas à Escritura Sagrada. Como que os pais podem responder aos seus filhos sobre essa questão do casamento dos filhos de Adão e Eva? Legal, essa é uma pergunta muito importante. Deixa eu colocar da seguinte forma. Quando nós olhamos nas Escrituras, é uma pergunta, vou juntar as duas partes, a parte da Bíblia e a parte da ciência. Deus só proibiu o casamento de consanguíneos, assim, de irmão, irmã, próximos, assim, em termos de laços familiares, quando o povo de Israel saiu do Egito. E isso é uma demonstração do carinho e do cuidado dele para com o seu povo. Por quê? Se o material genético é perfeito, a qualidade é praticamente perfeita, que era o caso de Adão e Eva e os seus descendentes próximos, está falando das próximas gerações, não teria nenhum problema casamento de irmão com irmã, porque não iria causar nenhum problema genético. O material genético está certinho, correto, sem problemas, tá? Deus criou para que pudesse ser dessa forma. Então, não é que Deus mudou de ideia depois. Quando Deus restringe o casamento entre irmãos, o que ele está fazendo é um ato de bondade e de misericórdia para que não nascessem filhos com problemas genéticos. Ele sabia disso, ele é o autor da codificação genética, ele sabe como funciona. Então ele proíbe de uma forma graciosa e bondosa, o que antes não teria sido necessário. Então, o problema da ciência é não compreender que no início o material genético era perfeito. E deixe-me colocar de novo, o que nós aprendemos a respeito da entropia, que está relacionado com a segunda lei da termodinâmica, é que esse conceito vai além, ouçam o que eu estou dizendo, ele vai além de sistemas físicos. Você sabia que nós trabalhamos com a entropia de software? É por isso que o Windows, é por isso que o macOS tem que produzir atualizações de vez em quando, sabe? Ou seja, nós sabemos de quanto tempo vai se passar para que o sistema falhe. Tanto é que foram criados nesses sistemas operacionais do Windows, do macOS, o Android, sei lá, todos que tem por aí, um mecanismo para estar sempre restaurando. Ele fica checando para ver se existe integridade. Se não houver integridade, vai lá e conserta o pedaço que foi detonado. Ou seja, é o mesmo mecanismo que Deus criou. Lá no começo, DNA perfeito, os filhos de Adão e Eva poderiam, filhos e filhas, iriam se casar, não teria, assim, nenhum problema genético dos seus descendentes, nenhum. Foi por isso que Deus criou e planejou dessa forma. O Adalto, e teologicamente, é importante frisar também que não existia problema moral. O problema moral, ele só passou a existir depois que foi considerado pecado, depois que Deus disse, não pode. Então, a partir daí, hoje, quando a gente imagina um irmão se relacionando com outro irmão, a gente vai dizer, meu Deus, isso é inconcebível. E é inconcebível hoje, porque existe uma lei moral que não existia antes. Perfeito. É isso aí mesmo. Então, só para ficar claro, os filhos, os descendentes de Adão tiveram filhos por casamento consanguíneo, né? Lembrando que necessariamente que não era só consanguíneo, irmão, né?
mas num período de 900, 800 anos, pode ter sido sobrinhos, primos de segundo grau, primeiro grau, né? Então havia toda essa possibilidade, não é isso? E nós temos exemplos bem claros disso na Bíblia, por exemplo, Abraão e Sara. Sara era meia-irmã de Abraão, era por parte de pai, não por parte de mãe. Então era muito comum esse tipo de relacionamento e casamentos assim familiares. Tá certo. Adalto, há uma outra questão que hoje em dia nós temos visto, que é a questão da Terra plana. Alguns querem colar a ideia de que o criacionismo defende a Terra plana. Será que você podia falar um pouquinho sobre o que é a teoria da Terra plana e se isso tem a ver ou não com o criacionismo? Olha, a Terra plana é uma teoria assim, não é nova. É aquele tipo, parece gato, tem 9 vidas o negócio, vive aparecendo, entende? A gente mata, mata, mata e volta, volta, volta. A teoria da Terra plana é uma proposta muito assim, já foi descartada não sei quantas vezes, mas ela volta de novo. E a ideia básica é o seguinte, que o nosso planeta, ele não é esférico, ele apenas é um plano, tá? Eu não vou entrar nos detalhes, porque tem tantas ramificações disso daí, mas eu só vou simplificar a coisa dizendo o seguinte: os terraplanistas acreditam que a Terra não seja esférica, ou seja, a forma geométrica dela não é uma esfera. Os criacionistas não têm nenhum problema em acertar que a Terra é esférica. Eu não conheço nenhum criacionista, assim, gente boa, que acredite que a Terra não seja esférica, tá? Dada essa pequena variação que tem ali, ou seja, é quase esférica, tá? Então, o que é muito importante, o que eu quero que as pessoas entendam, é que os criacionistas não aceitam a ideia, tá, de terra plana. Não, isso aí não faz parte do criacionismo. A Bíblia é contra isso. O livro de Isaías fala que Deus é o que se assenta sobre a redondeza da terra. Eu já ouvi muita discussão sobre esse termo, mas, ó, pessoal, deixa eu ser bem honesto, vou reto e direto no assunto. A Bíblia foi escrita em hebraico, foi escrita para judeu, tá? Não foi escrita em português para brasileiro. Nenhum judeu, até o presente momento, diz que aquele texto diz que a terra não seja esférica. Todos sempre aceitaram essa esfericidade da terra. Então, isso nunca foi um problema para o povo judeu, para quem a Bíblia foi escrita originalmente. Dizer para mim que, ó, aquele texto lá de Isaías é que nós não entendemos direito, porque... Não, não, não. Os judeus entenderam direitinho, eles entenderam que a Terra é esférica. E, ó, para fechar o ponto, infelizmente esse ano, devido ao Covid, não foi possível fazer uma experiência que foi feita há 200 anos antes de Cristo. Tá? Eratóstenes fez um negócio muito interessante. Ele sabia de um poço e de um obelisco, tá? Que ficavam em cidades diferentes, mas ficavam exatamente na mesma longitude. Tá? Ou seja, em direção ao zero, lá em Greenwich, ele sabia exatamente onde ficava. E tanto ele quanto um amigo dele, um estava no poço, o outro estava no obelisco, eles mediram a sombra projetada. Ao medir a sombra projetada no poço e medir a sombra projetada pelo obelisco, eles mediram a diferença e Eratóstenes fez um cálculo e chegou à conclusão de que o diâmetro da Terra era de 39 mil, quase 40 mil quilômetros, tá? Era o diâmetro dela. Ele errou por menos de 5% do valor atual que nós temos. O que nós íamos fazer esse ano agora no equinócio, o que eu iria fazer com o pessoal agora no equinócio, que foi agora em setembro, equinócio é quando você tem a mesma quantidade de luz no hemisfério norte e no hemisfério sul. Tá? Os dias não são mais longos no hemisfério sul e mais curtinhos no hemisfério norte e vice-versa. O que nós vamos fazer é, com o apoio das prefeituras de Gravataí e de Macapá, porque a gente queria um negócio oficial, a gente pegar uma vara de 2 metros de altura, tá? Íamos colocar nessas cidades, na parte central da cidade, iríamos colocar, mostrando que ela está perfeitamente na horizontal, e nós iríamos medir a sombra projetada. Por quê? Porque Macapá está literalmente no Equador, tá? E Gravataí está lá embaixo, do lado de Porto Alegre. Mas a longitude é a mesma. Se a sombra fosse igual, o que aconteceria é que a gente teria provado que a Terra é plana. Como a sombra é certeza que seria diferente, a gente poderia recalcular o que Eratóstenes fez, calculando o diâmetro da Terra. Ou seja,
ninguém que eu conheça aceita essa ideia, que eu conheça assim, que é respeitável e tudo mais, aceita essa ideia de terra plana. E posso falar uma coisinha bem rápida que eu tenho dito nas Claro. minhas, eu vou colocar assim de uma forma, por favor, entenda o que eu estou dizendo. Aqueles que dizem que a Terra é plana estão chamando Deus de mentiroso, porque Deus diz que a Terra não é plana. Bem reto e direto. Bem reto, bem plano. O Adalto, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa experiência que você ia fazer agora, ela pode ser repetida num outro ano? Pode, nós só não fizemos por causa do Covid, que a prefeitura não liberou tudo que a gente gostaria, porque nós íamos fazer, inclusive, ia ser uma live, tá? Com os 2 grupos, a gente ia medir em loco, no local, só que isso com o apoio da prefeitura para ficar documentado oficialmente, para não ser uma coisa assim que, vocês colocarem em qualquer lugar, não. Seria um local determinado pela prefeitura de Gravataí, um local determinado pela prefeitura de Macapá, tá? Com os devidos representantes no local para validar a experiência. Então, se Deus quiser, agora em março do ano que vem, a gente vai tentar de novo. Vamos ver. Samuel, próxima pergunta é tua. Eu queria que você tratasse um pouco mais, Adalto. Os pais, eles estão buscando, não é, provas científicas do criacionismo. Você já deu algumas, já tratou muito rapidamente, talvez cite aí algumas coisas no seu livro, mas trabalha um pouco mais sobre isso. Olha, existem muitas provas, existe uma quantidade absurda de evidências. Deixe-me colocar o seguinte, é quase impossível a gente passar um volume considerável, tá? Devido ao tempo. Para ter uma ideia, seria mais ou menos como ensinar alguém a fazer uma cirurgia em 10 minutos. Não tem como fazer isso. Ou seja, eu posso dar algumas ideias. O que eu gostaria de dizer é o seguinte, existem evidências, por exemplo, na astronomia. Quando nós pensamos em astronomia, nós pensamos a respeito da funcionalidade do universo, como que o universo é de uma forma geral e coisas assim. Por exemplo, nós sabemos da velocidade das galáxias. Você pega as galáxias, elas giram. E a velocidade é tão alta, se esses negócios tivessem os bilhões de anos que têm sido atribuídos a elas já teriam se desfeito totalmente, não teria mais galáxia. Tá? Uau. Então é importante a gente entender isso daí. Quando a gente entra na cosmogonia, que é o estudo da origem do universo, os telescópios têm nos mostrado que logo no início as coisas já estavam completas, complexas e perfeitamente funcionais. Por exemplo, um mês e pouco atrás, foi descoberta uma galáxia logo no início do universo que é exatamente igual à nossa Via Láctea. Tá? Ou seja, possui as mesmas proporções de elementos químicos nas suas estrelas, e etc, e coisa e tal. Agora, como uma galáxia, como a Via Láctea, poderia já estar pronta no início do universo? Se já haviam galáxias prontas no início do universo, hoje as galáxias todas já teriam morrido. Então, dentro da cosmogonia, a gente tem evidências desse jeito. Quando a gente trata na área de datação, por exemplo, nós encontramos uma quantidade absurda de evidências mostrando que a Terra é jovem, que os fósseis são jovens. Por exemplo, o carbono 14 é um método de datação muito bom até 6.000 anos, por aí. Mais do que isso, ele começa a ficar questionável. Daí a gente pega rochas que foram datadas com centenas de milhares de anos, e alguns até com milhões de anos, que não deveriam ter mais absolutamente nada de carbono 14, porque o carbono 14 já teria acabado ao longo de todo esse tempo, não teria sobrado nada de carbono 14 nelas, e a gente encontra carbono 14. Ou seja, isso mostra que a datação está equivocada. Tá? Ô Adalto, eu acho que eu já te contei essa história. Eu fui com um professor do seminário de Teresina, Moisés Bezerril, para um parque arqueológico que tem lá no Piauí. E eles têm, então, ao redor de algumas montanhas, de alguns locais, umas cercas que não permitem que a pessoa entre. Uhum. Eu vou contar uma história aqui. Eu não quero que eu não vi uma determinada placa e peguei uma pedra, né? E peguei uma pedra que teoricamente teria alguns milhões de anos, Uhum. né? Teoricamente teria alguns milhões de anos. O menino passou, eu sei que a pedra caiu da minha mão e se esfarelou completamente, se esfarelou.
Aí Moisés olhou assim e disse, ué, meu amigo, se isso aí tiver aquele jeitão dele, se isso aí tivesse mais de 100 mil anos, meu amigo, já tinha virado pó há muito tempo. Ou seja, às vezes coisas que são tão pueris, né? Você já deve ter escutado a história de criança que pergunta para o professor se explodir uma casa, ela vai se rearrumar. Ou seja, são coisas que parecem ser tão banais, tão tolas, e a gente ainda tem que levar a sério por conta do que fazem com a ciência. Como é que a gente lida com isso? Olha, essa é uma pergunta fascinante, Samuel. Para todos os pais e os orientadores que estiverem nos ouvindo, deixa eu falar algo bem simples que talvez possa resolver todo o problema. Nós precisamos ensinar nossos alunos a ver o óbvio. Só isso. Se eles virem o óbvio, o resto cai por terra. O problema é que nós estamos ensinando-os a pensar de uma forma totalmente contrária. Dogmática, né? Dogmática. Então, aí realmente fica problemático. Eu tive nesse parque também, nós tivemos umas conversas muito interessantes a respeito disso com o pessoal lá. Como é que esse tipo de rocha aqui, que é uma... Rapaz, literalmente ela esfarela. Não pode tocar porque senão o negócio esfarela. Você vai me dizer que tá. Então não chove, não venta por aqui por milhões de anos, para que o negócio continue. Ou seja, pessoal, a quantidade de evidências contra a evolução e a favor do criacionismo é muito grande. Eu escrevi um livro chamado Como Tudo Começou. Nele eu procurei dar a base para que pessoas pudessem ter uma noção em cada uma dessas áreas, por exemplo, a origem da informação genética. Obrigado, Charles. A origem... Peraí que o pessoal não viu aqui. Peraí, desculpa aqui. Vai, Charles, mostra o livro aí para o pessoal ver. Como tudo começou. Olha, muitos pais estavam perguntando a respeito de bibliografia. Isso não é para criança, o que era a pergunta de vocês, mas é para pais se prepararem para ensinar ciências para os seus filhos. Tá aí uma excelente bibliografia para isso, não é, Adalto? Isso aí, olha, eu procurei colocar ali as evidências, os pensamentos, por que o criacionismo é a melhor opção. É um trabalho assim, eu procurei colocar numa linguagem mais palatável, mas lembra que não dá para fazer 100%, tá? Mas dá para entender, procurei tornar de uma forma fácil de entender, ou seja, são áreas diferentes. Por exemplo, quando a gente trata do catastrofismo, quando a gente trata dos bilhões de anos, quando a gente trata da vida, quando a gente trata dos fósseis, quando a gente trata do universo, da vida de uma forma geral, falando da informação genética, a origem das teorias, por que existem tantas. Então, o livro foi voltado especificamente para isso. Agora, de novo, foi muito bem colocado, Fernando, isso daí não é livro para você dar para o teu aluno ler, isso é para você ler. Se é uma garotada aí dos seus 15, 16 anos, daí para cima, não vejo nenhum problema, pode colocar para eles, e tem vários que têm lido e eles me passam e-mail fazendo uma outra pergunta com respeito a isso, mas de uma forma geral, tá? De uma forma geral, é muito legal as pessoas entenderem que o que a gente está tratando aí, especificamente, são as bases para o criacionismo. Tá certo. Adalto, tem algo que preocupa os pais, que é o lugar da Bíblia, o lugar da ciência, o lugar do método. Vou explicar aqui. O lugar dos livros científicos e o lugar da Bíblia no ensino da ciência. Me lembro que quando eu trabalhava no Mackenzie, nós lidávamos com dois tipos de pais. Havia pais que não queria nem que os filhos tivessem contato com criacionismo, pais crentes inclusive, porque entendia que uma coisa é religião e uma coisa é escola, ciência. Entendia que se trazer pressupostos religiosos para dentro do ensino das ciências ia fazer com que os seus filhos não tivessem uma boa formação. E por outro lado, do outro lado do paradoxo, havia pais que entendia que devia se abrir a Bíblia na sala de aula para ensinar ciências a partir de Gênesis 1 e 2. Como é que a gente pode entender o lugar de cada um e fazer esse equilíbrio? Jesus nos ensina isso de uma forma muito bonita. Uma vez perguntaram para ele, está certo pagar tributo para César? Qual foi a resposta de Jesus? Dê para César o que é de César, dê para Deus o que é de Deus. Talvez alguns fossem assim perguntar, mas será que ele não sabe que tudo é de Deus? Que história é essa, dá para César o que é de César? César não tem nada, tudo é de Deus. Então tem algumas coisas que Deus deu para César. E ele quer que César tome conta dessas coisas. Da mesma maneira, nós temos que dar para a ciência o que é da ciência. Agora,
entenda que ciência e naturalismo são duas coisas diferentes. Naturalismo é uma cosmovisão que existe dentro da ciência. Você não pode chamar o naturalismo de ciência. Naturalismo é uma cosmovisão. Da mesma maneira como o criacionismo também é uma cosmovisão. Então, nós estamos trabalhando com cosmovisões dentro da ciência. O que nós precisamos fazer? A função principal da ciência é conhecer. Tanto é que a palavra ciência, que vem do latim, nada mais é do que conhecimento. Então, nós vamos conhecer, nós vamos aprender. E essa é a função da ciência. Vamos descobrir o que está ao nosso redor, como funciona, e etc. Coisa e tal. E a Bíblia tem uma função específica também, que a ciência trabalha na parte geral, a Bíblia trabalha na parte específica, que enfatiza o geral. Por exemplo, o Salmo 19 é um salmo muito bonito. Ele diz assim, que os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, um dia discurso, outro dia, e ele continua falando, quando ele chega no verso 7, ele muda, ele diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Percebe, tem uma mudança. Os primeiros versículos ele está falando do livro das obras de Deus, que é o que a ciência estuda e trabalha, e do verso 7 em diante ele está falando do livro das palavras de Deus, que são as Escrituras. Ou seja, essas duas coisas deveriam andar juntas normalmente. O grande problema que nós temos enfrentado hoje, e eu entendo essa situação dos pais, é a polarização. Primeiro, a Bíblia é a palavra de Deus. Eu não tenho dúvida a respeito disso. Só que ela não nos providencia, não está contido nela, todo o conhecimento científico que a natureza possui, que está lá fora. Nós temos que ir lá e pesquisar. Nós temos que procurar conhecer. Tá? Então, isso é parte do que Deus deixou para nós, seus filhos, suas criaturas, irmos lá e conhecermos as obras das suas mãos. Salomão fazia isso, ele falava a respeito dos animais, das plantas, de todas essas coisas, e ele fazia com uma destreza tal que ele podia olhar para uma formiga e falar assim, entendi por que Deus criou formiga. Vai ter com a formiga, preguiçoso, considera os teus caminhos e você sabe. Sabe, ele olhava para a natureza, ele viu o porquê. Não era apenas aquele grupinho de animais ou grupinho de insetos, ou seja lá o que for. É esse tipo de raciocínio que nós precisamos aprender a ter. Ou seja, eu vou estudar a natureza. Então, aula de ciência é para estudar a natureza. Não é aula de teologia. O fascinante é quando as nossas crianças foram ensinadas teologicamente tão bem e tão corretamente, que ao ensinarmos a boa ciência, elas automaticamente começaram a fazer as Fazer a conexões. conexão. Legal. Isso é o que a gente gostaria de ver, tá? Porque daí sim a gente está no caminho certo. Caso contrário, deixa eu me colocar de uma forma bem simples para vocês entenderem. Vamos pegar a rede pública, tá? Muitos pais chegam para mim e falam assim, não, mas eles precisam ensinar a Bíblia lá na rede pública. Eu concordo perfeitamente, mas a rede é pública, tá? Na rede de escolas. E se uma pessoa fala assim, não, precisa ensinar o Corão, tá? O livro lá dos muçulmanos. Como você se sentiria, como pai, se você soubesse que teu filho está sendo ensinado em toda essa teologia islâmica? Tá? Obviamente você não aceitaria. Do mesmo jeito que nós não aceitaríamos, eles também não aceitariam. Então é muito importante entender que tem uma parte do terreno que Deus falou, dá para César o que é de César. Isso aqui é ciência, vamos tratar com ciência. Vamos até as últimas consequências. Eu te garanto que se formos até as últimas consequências, o que nós descobrirmos será exatamente o que a Bíblia já estava dizendo o tempo todo. Legal, legal. Adalto, nós estamos caminhando aqui para o fim da nossa entrevista. Você falou do seu livro, Como Tudo Começou. Vamos primeiro falar, então, de como nós podemos capacitar os pais para ensinar ciências para os seus filhos. Como tudo começou, você já falou, Gênesis 1 e 2, a sua outra publicação. E de que maneira isso poderia ajudar os pais? Gênesis 1 e 2, ele foi escrito do ponto de vista de um cientista olhando os dois primeiros capítulos da Bíblia. São muitas as afirmações científicas que nós encontramos nesses dois capítulos. E o que eu procurei fazer nesse livro é mostrar que todas elas são literalmente científicas, no sentido que tanto a Bíblia quanto a ciência falam exatamente a mesma coisa.
Por exemplo, a Bíblia ali nesses primeiros capítulos nos diz que todos nós viemos de uma única e mesma mulher. A ciência sabe disso através do DNA mitocondrial. A Bíblia nos diz que no início havia um único continente. Deus diz assim: ajuntem-se as águas num só lugar e apareça a porção seca. A porção seca é singular, um único continente. A ciência sabe da Pangeia. Ou seja, esse foi o alvo principal do livro, mostrar a realidade do que é Gênesis 1 e 2 do ponto de vista da ciência, que os dois, a ciência devidamente estabelecida e a Bíblia ali corretamente interpretada, os dois falam exatamente a mesma coisa. Então, esse pode ser um material muito útil, pode não, é um material muito útil para os pais poderem sentar para os filhos e falar: tá vendo, olha, a ciência fala isso, olha, a Bíblia também fala. E os dois falam exatamente a mesma coisa, ou seja, a ciência não está provando a Bíblia. Estou mostrando que os dois falam a mesma coisa. A ciência está aqui bem estabelecida, a Bíblia está aqui interpretada corretamente. Olha só como os dois falam exatamente iguais. Então, esse foi o alvo principal desse livro. Tá. Ainda, sem falar ainda da sua publicação para crianças, qual outra publicação que você, da sua autoria, que você entende que seja importante para os pais? Olha, tem um deles, você encontra na amazon.com.br. O título é 10 mitos sobre o criacionismo. Esse livrete foi escrito com o propósito específico de pessoas entenderem as 10 áreas de questionamento que as pessoas batem contra o criacionismo. Por exemplo, os criacionistas dizem que o criacionismo é religião. Não é, porque tem 3 tipos de criacionismos. Dizem que os criacionistas querem remover a teoria da evolução da grade curricular. Não é verdade. Nós queremos que a evolução seja ensinada como teoria e não como fato. E assim por diante. Então, esse livro, 10 mitos sobre o criacionismo, pode ajudar imensamente os pais, não somente com exemplos mostrando que a evolução não funciona e que o criacionismo funciona, mas ensinando seus filhos a como defender o criacionismo, essas 10 áreas específicas que as pessoas batem de frente, tá? Mostrando como responder a essa crítica. Então, de uma forma bem específica. Isso daí não tem no formato papel, livro papel. Está só no e-book. Inclusive tem a versão em inglês e português, as duas estão lá no amazon.com.br. Só digitar 10 mitos sobre o criacionismo, Adalto Lourenço, e pum, já vai aparecer rapidinho lá. Legal. Agora vamos à cereja do bolo. As pessoas que estão nos assistindo estão vendo agora a capa do seu livro, O Livro da Triste História da Evolução. É a cereja do bolo que eu digo, porque a maioria dos pais estão se perguntando o que eles podem, que material eles podem colocar na mão dos seus filhos para eles aprenderem sobre criacionismo. Conta um pouquinho a história desse livro, Adalto. Tá. Esse livro nasceu de um desejo muito, assim, pessoal. Eu tenho 2 netinhos, uma tem 5 anos e o outro tem 3 anos, e o meu desejo é como passar o que eu conheço na linguagem deles, para eles. Então, esse livro foi escrito para essa garotadinha que vai mais ou menos dos 2 aninhos, a partir do momento que começam a entender algumas coisas, até ela os seus 7, 8, 9 aninhos de idade, que eles vão poder ler por conta própria. O livro ele foi dividido em áreas específicas a respeito da evolução. O que a evolução nos conta? Por exemplo, a ideia da abiogênese, vida surgindo espontaneamente, o aspecto da seleção natural, o próprio darwinismo. Então, cada área específica foi colocada num capítulo, são apenas 4 páginas por capítulo, então é um livro de 52 páginas. As letras são grandes, é bem fácil você poder ler, muito bem assim ilustrado, assim com figuras bem legais. Tem inclusive para a garotadinha poder capa e contracapa, tá ligado? Poder colorir, etc e coisa e tal. Mas ele também foi feito em forma de rima, para ficar fácil para a criança assimilar. Então tem, por exemplo, a ideia, a estrutura dele toda é colocar de tal forma que a rima que é apresentada faz com que a criança guarde o conceito mais rapidamente. Por exemplo, quando você pensa em termos de seleção natural, como que se traduz isso, seleção natural para crianças? Se você consegue colocar em forma de uma rima bem legal, bem simples, eles tratam disso assim sem nenhum problema. Quer ver? Charles, você que está com o livro aí, abre lá na página 25, por favor, e lê a partezinha de baixo. Desculpa, mas eu não decorei o meu próprio livro ainda, tá? Eu só escrevi o livro.
mas lá na página 25, lá na parte de baixo... Rapaz, o livro não está aqui na minha mão, não. Eu vou ter que... Não. O do Como Tudo Começou? Não, porque das crianças. Não, das crianças não está aqui, não. Dá um segundinho, vou pegar aqui do lado. Bom, enquanto isso, a gente está deliciando aqui com as palestras, com a palestra do professor Adalto. E se você ainda tiver alguma pergunta, se lembre que você pode acionar aí os meios de comunicação com o professor Adalto. Ele está com a sua conta no Instagram ativa, você pode consultar lá. E também o site universocreacionista.com.br. O professor Adalto está lançando cursos e colocando à disposição para aqueles que quiserem participar também desses cursos. Dentre eles, o Como Tudo Começou, em forma de palestras, e também o Dilúvio. Você, professor Adalto, não disse, mas ele está saindo do forno agora um livro sobre o dilúvio em Gênesis, mostrando a narrativa bíblica e as evidências científicas que comprovam que a narrativa bíblica está correta. Mas vamos voltar lá então para o professor Adalto para ele falar um pouquinho mais desse livro, A Triste História da Evolução. O livro é esse aqui, ó. Aqueles que quiserem dar uma olhadinha. E como eu disse, ele é todo assim ilustrado. Estou colocando só umas páginas aí. E deixa eu só dar um exemplo rapidinho para vocês entenderem a dinâmica do que foi colocado em termos da poesia, entre aspas, tá? Eu estou na parte que diz assim, os seres vivos são muito complexos, esse é o capítulo 3. Tratando de evolução, eu coloco ali, microbinhos que depois de muito tempo viraram pessoas. Na página 25, o exemplo é o seguinte, olha o texto. Criatura simples não existe. A ciência sabe e nisso insiste. Pé, mão, olho, ouvido e nariz, nada é simples. Isso é o que se diz. Tem gente que diz que vida evoluiu, mas isso até hoje ninguém nunca viu. Peixe virando ave é coisa de São Tomé, pois filho de peixe, peixinho é. Essa é a dinâmica. Muito bom, muito bom. Sabe? É para fazer com que isso aqui é para os nossos filhos, para essa criançada já crescer com a visão correta do que Legal. é. Você sabe que eu vibro com isso, né? Eu sou louco por poesia. Eu sei. E o que você tá trazendo responde um dos questionamentos também do pessoal. Não vai dar tempo da gente ver tudo aqui, mas era as pessoas buscando simplificar alguns termos científicos, né? E a gente louva a Deus pela sua vida, professor Adalto, porque você consegue passar para a gente, réis mortais, a ciência de uma forma que a gente consegue entender, absolutamente palatável. E isso é um incentivo para os pais, né? Porque eles também vão ter a capacidade de fazer o mesmo. Ô, Fernando, eu queria só dizer uma coisa aqui, porque muitos pais falam assim, eu não sei nada de ciência, eu não sei ensinar e tal, e aí eles ficam desencorajados como pais de homeschoolers. Eu queria encorajá-los, porque eu também não sei muita coisa, minha esposa também não sabe, mas nós somos facilitadores. Nós ajudamos a criança a aprender as coisas, né? Então ela tem a capacidade de aprender até muitas vezes sozinha. Tem muito material que favorece o chamado autodidatismo, como por exemplo esse aqui, ó. Esse é um livro que a gente usa aqui nos Estados Unidos com os filhos, explorando a criação com física, né? Uhum. Então, assim, esse livro, ele capacita a criança a aprender por ela mesma a ciência. É claro que o pai pode aprender junto com a criança, lendo junto com ela, fazendo as experiências. Ele tem aqui experiências muito interessantes, fáceis de fazer em casa, foi preparado justamente para isso. Eu não sei se esse livro está sendo traduzido para o português, eu espero que sim, porque ele seria assim, muito útil, né? A editora chama Apologia, e você deve achar isso na Amazon, não sei, mas tem vários outros, tem biologia. O que a gente precisa descobrir é o acesso que eles podem ter à literatura em português, né? Exatamente. O que é bastante inglês, limitado, né? Pode usar isso aqui. É isso aí. O Cimeduc vai trazer uma das palestras com uma boa bibliografia.
Ótimo, isso é Joia. muito bom. Posso só pegar um gancho rapidinho e falar algo que o Charles mencionou aí para motivar os pais? Sim, claro. Pessoal, duas coisinhas. É verdade que a gente não tem condição de ensinar aquilo que a gente não sabe, mas isso não nos impede de motivá-los a aprender aquilo que a gente não sabe. Nós Muito boa podemos palavra. motivá-los a aprender isso. A segunda é que o alvo principal da educação é que eles se tornem autoeducadores, que eles vão fazer isso pelo resto da vida. O alvo não é que eles fiquem dependentes de um professor o tempo todo. Então, isso precisa estar na nossa mente. Nós estamos criando uma nova geração que eles vão aprender e vão continuar aprendendo para o resto da vida. O exemplo que eu gostaria só de dar é o motor de partida de um carro. O nosso papel na educação é ser o motor de partida, não é ser o motor. Você não liga o motor de partida e fica e continua ligado o tempo todo para o carro andar. Não, aquilo é só para pegar. Então, nós temos essa função. A gente faz com que a criançada pegue aí, não pegar no tranco, tá? Eles vão aprender, pega ali no motor, o motor dá a partida. Rapaz, vai ser fascinante se eles com 80 anos ainda tiverem o desejo de aprender. Amém. Esse deve ser o nosso alvo. Muito bom. Muito bom. O Adalto, só para você ter uma ideia disso que você falou, nós três estamos fazendo homeschooling com nossos filhos. E nenhum de nós é cientista, nenhum de nós teria necessariamente a capacidade que a gente imagina que precisa ter para ensinar os filhos, mas Deus capacita, né, de uma forma impressionante. E o que a gente tem aprendido é exatamente isso, que a gente tem aprendido junto com eles. Boa Então, isso tem sido palavra. muito bom para Eu fiz homeschooling com as minhas filhas, tá? E nós quatro. e nenhuma delas é cientista. Então, mas foi legal. Certo. Muito obrigado, professor Adalto, por essa entrevista tão enriquecedora. Eu aprendi muito. Depois de te ouvir aqui por tanto tempo, ainda continuo aprendendo com você. Obrigado por esse tempo conosco. E com os pais educadores que estão nos assistindo através do CIMEDUC. Muito obrigado. Então aqui chega ao fim a nossa entrevista. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Espero que você goste das outras palestras também do CIMEDUC. Não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Siga o professor Adalto no Instagram. E como eu disse agora há pouco, no site universocriacionista.com.br. Lá você vai encontrar muitas novidades que o professor Adalto está trazendo aí para a gente. Não se esqueça também do Adelphos, e as nossas mídias sociais. Principalmente, se você puder, vá lá no YouTube e se inscreva no nosso canal para ver, inclusive, outras 2 entrevistas com o professor Adalto que ele já nos concedeu. Muito obrigado e até a próxima. Fica com Deus.